Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Legal Hub, uma escola de inovação jurídica. E sejam bem-vindos também ao Legal UX. Eu sou o professor Alan Lopes, advogado, especialista em direito digital e head e professor também do curso de Direito Digital do Legal Hub. Eu quero desejar a todos vocês uma excelente palestra que vai tratar do direito digital como uma área que está verdadeiramente em ascensão no mercado jurídico. Uma ótima experiência a todos vocês. Antes de mais nada, eu quero fazer uma breve apresentação minha. Eu sou advogado, eu sou head e também sou professor do nosso curso de Direito Digital aqui no Legal Hub. Esse é um curso que trata das inúmeras áreas onde o direito digital tem tutelado, como, por exemplo, crimes digitais, legal techs, law techs, inteligência artificial, contratos digitais, blockchain, smart contracts, criptomoedas, enfim. São inúmeros os temas nos quais o nosso curso de Direito Digital apresenta e disponibiliza um conteúdo riquíssimo nessa área. Eu também sou o presidente atual do Instituto de Direito Digital e Robótico do Paraná, uma instituição que tem no seu estatuto o propósito de englobar profissionais do direito, mas também profissionais de qualquer área da tecnologia. Eu sou mestre em tecnologia e organizações pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Também sou pós-graduado em Direito Digital e em Direito Contemporâneo. Atualmente também sou coordenador e autor de 5 obras jurídicas já publicadas, dentre elas Direito das Novas Tecnologias, publicado pela editora Revista dos Tribunais, Manual Jurídico da Inovação e das Startups, publicado pela editora Juspódio, e Startups e Inovação, Direito no Empreendedorismo, publicado pela editora Manoli de São Paulo. E eu sou um dos sócios do escritório de advocacia Lopes e Santos, que me dá a oportunidade de elaborar e trabalhar em inúmeros casos nessa área e com isso compartilhar experiências práticas para aqueles que são os nossos alunos. Feita então essa breve apresentação, eu quero compartilhar com você o nosso roadmap. Quero compartilhar uma visão geral dessa palestra. Como já foi compartilhado, nosso tema é Direito Digital, uma área que vem crescendo de forma rápida no mercado jurídico. E a primeira oportunidade que eu mapeei e quero compartilhar com vocês é o mercado de carros autônomos. E quando nós falamos em carros autônomos, eu necessariamente preciso falar também da inteligência artificial. E falando sobre isso, eu já invoco um tema chamado direito robótico. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas vale a pena pontuar e registrar como a inteligência artificial tem sido objeto de várias startups, empresas de tecnologia que eu tenho atendido, mas não apenas isso. Ela também tem invadido a seara jurídica e mudado a maneira como nós advogamos. Uma segunda oportunidade que eu mapeei e quero compartilhar com vocês é o mercado de segurança da informação. Numa época onde a LGPD tem sido objeto de tantas discussões e estudos, essa era uma área que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Além disso, temos ainda o mercado de e-commerce, o mercado das impressoras 3D, da realidade virtual, e aí nós encerraremos essa palestra falando sobre Internet das Coisas, Internet of Things, e também Internet of Everything, internet de tudo. Então, esse é o nosso plano de voo, essa é a visão geral da palestra. Pois bem,
eu começo então compartilhando com vocês acerca do mercado de carros autônomos, mercado que promete movimentar até 2050 7 trilhões de dólares. É algo que tem sido objeto de trabalho de várias startups em que eu tenho atendido e também objeto de estudo no nosso curso de Direito Digital. Por quê, professor? Porque, como vocês estão vendo aqui, inúmeros testes já estão sendo feitos para que essa tecnologia realmente possa invadir o nosso dia a dia. E algumas questões têm se apresentado, como, por exemplo, o atropelamento que aconteceu, infelizmente, por conta de um carro autônomo da Uber, que, infelizmente, provocou a morte de uma mulher nos Estados Unidos. E o que aconteceu foi que esse era um período de testes. E se você tiver a oportunidade de ler um pouco mais a fundo, nós percebemos que nesse teste eles estavam regulando os sensores desse carro. Ou seja, diminuindo a sensibilidade para que não houvesse o que se chama de um falso positivo. Imagina que uma folha de árvore passe na frente do sensor, ou então uma sacola plástica de supermercado. A ideia era deixar o sensor menos sensível para que o carro não parasse sem qualquer necessidade. E por conta dessa regulação, na sensibilidade, a inteligência artificial que controlava esse carro tomou uma decisão. Olha só que interessante, eu vou repetir. A inteligência artificial tomou uma decisão, ela não estava programada para isso. E ela decidiu não parar o carro. E foi isso que provocou, então, o atropelamento e a morte dessa mulher. Então vem o direito digital para buscar tutelar todas essas relações. E eu sempre quero mostrar para vocês o mercado, que é uma oportunidade, e como o advogado, o operador do direito, pode atuar nessa área. Em relação, então, aos carros autônomos, que é esse mercado que se apresenta como trilionário, uma das principais preocupações jurídicas, legais, é acerca da responsabilidade civil. Essa é uma primeira preocupação que nós temos, quem responsabilizar diante de uma situação em que a inteligência artificial provoca um dano para alguém. E nós temos apresentado, estudado no nosso curso, inúmeras posições. Nós temos discutido, por exemplo, o Estatuto, um regulamento europeu que já trata da inteligência artificial, que, via de regra, tem colocado como fundamental, como essencial para essas operações, seguro. Por outro lado, nós temos uma discussão no nosso meio jurídico que aponta como responsável a pessoa jurídica fabricante da inteligência artificial. Outros doutrinadores vão dizer que não. Quem deve ser responsabilizado deve ser a pessoa física dos programadores, aqueles que desenvolvem a inteligência artificial. De todo modo, é uma questão muito incipiente e que merece que o direito se debruce sobre essa questão. Afinal de contas, são repercussões cíveis e também criminais que se apresentam na esfera da inteligência artificial. Só que nós temos ainda uma segunda possibilidade de atuação do advogado que diz respeito ao direito robótico. O que é isso, professor? Direito robótico. O direito robótico tem se apresentado como a área do direito digital que estuda essencialmente os robôs e a inteligência artificial. E existe um pensamento doutrinário bastante interessante e que remete a uma responsabilidade diferente da pessoa jurídica, da empresa que fabrica a tecnologia da inteligência artificial e que também não iria responsabilizar a pessoa física do programador que desenvolve a inteligência artificial. Afinal de contas, a programação humana ela vai até um determinado ponto. A partir dali, entende-se que a inteligência artificial, principalmente aquelas que utilizam machine learning ou mesmo deep learning,
elas podem tomar decisões. E essas decisões devem, então, segundo essa nova corrente, serem responsabilidade, então, do robô. Nossa, professor, mas como responsabilizar um robô? Pois é, daí viria a necessidade de nós termos uma terceira pessoa jurídica. Temos a pessoa física, temos a pessoa jurídica, nós teríamos então uma terceira pessoa sujeita de direitos e deveres. Seria uma pessoa eletrônica. Então, é muito interessante, é palpitante essa discussão. Fica o convite para que você se debruce sobre esses temas e participe conosco dessa revolução do direito digital. Eu quero compartilhar com vocês também uma oportunidade que, infelizmente, diz respeito ao crescimento dos crimes digitais. Após a pandemia do Covid-19, nós tivemos um acréscimo enorme na contabilidade dos crimes digitais. E esse mercado de segurança, por conta disso, ele deve crescer 12% só na América Latina. Segundo a IDC Brasil, existe uma previsão de que nesse ano os valores desse mercado atinjam pelo menos 4 bilhões de dólares. Então é fundamental que as empresas estejam assessoradas de advogados que saibam tomar providências no que se refere a crimes praticados nos meios digitais. Professor, qual é a atuação do direito digital? Como eu acabei de mencionar, uma primeira preocupação é oferecer ao advogado um conteúdo que permita ele entender as características técnicas dos crimes praticados nos meios eletrônicos, mas também como ele pode utilizar os regramentos já dispostos no nosso ordenamento jurídico para que ele possa então fazer os processos criminais que sejam correspondentes. Exemplo disso é a legislação da Carolina Dickmann, essa lei que é a Lei 12.727, lá de 2012. Essa é uma legislação que traz para o nosso Código Penal a criminalização de uma conduta que é a invasão de dispositivos eletrônicos. No nosso curso de Direito Digital, nós aprofundamos essa discussão, mostrando as questões processuais penais, mostrando as críticas a respeito desse dispositivo legal. Quer um exemplo? Nossa legislação diz que no Brasil é crime você invadir um dispositivo informático alheio mediante quebra de mecanismo de segurança. Então, se não houver um mecanismo de segurança, seja ele uma senha, seja ele um antivírus, um firewall, nós não teremos então a questão desse tipo penal, esse enquadramento, não haverá então a criminalização dessa conduta, dentre outras questões que nós discutimos quando estudamos então a Lei Carolina Dickmann. Uma segunda questão que se apresenta nesse universo da proteção de dados e que envolve vazamento de dados e tantos outros crimes é justamente a Lei 13.709 de 2018, a chamada Nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa, como vocês têm acompanhado, tem sido a tônica desse ano no que se refere às decisões na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Aguardamos a sanção presidencial. Então, tem toda uma discussão em torno disso, mas o propósito é que nós tenhamos, então, uma proteção diferenciada dos dados, até por conta da pressão que nós tivemos no Brasil da entrada em vigor da legislação europeia, GDPR. Então, é prática do direito digital estudar e aplicar e fazer o compliance da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, como vocês bem têm acompanhado, pode levar a sanções que incluem multas no valor de até 50 milhões de reais. Pois bem, falamos então do mercado de inteligência artificial, falamos sobre os carros autônomos, falamos também sobre os crimes digitais
não poderíamos deixar de pontuar na nossa palestra as oportunidades do comércio digital, que cresce até por conta também da pandemia do Covid-19. Os e-commerce já estão 48% maior que no mesmo período lá de 2019. Então as pessoas estão fazendo home office, as pessoas estão respeitando o isolamento social e por conta disso o e-commerce cresce com o seu faturamento, que impulsionado por essa questão do autosserviço, já alcança 60 bilhões de reais. Então é muito importante que o advogado esteja preparado para atender as lojas digitais, as lojas virtuais. Até porque aquelas que não estão juridicamente formatadas, a gente brinca que são consideradas os camelôs digitais, né? Elas não estão devidamente registradas. Existe então uma grande gama de oportunidade para nós advogados. Professor, qual é a atuação do direito digital nessa área do comércio eletrônico? A primeira oportunidade de atuação é oferecer um compliance para que essas lojas virtuais estejam adequadas não apenas ao Código de Defesa do Consumidor, que é lá de 90, não apenas ao Marco Civil da Internet, que é a Lei 12965 lá de 2014, mas também que elas estejam em compliance com o Decreto do E-Commerce, que muito embora seja uma lei, decreto lá de 2013, ele é pouco conhecido ainda na esfera de alguns operadores do direito. Então o decreto 7962 oferece uma série de disposições que devem ser respeitadas por qualquer loja digital que ofereça serviços ou produtos para brasileiros. Então, no nosso curso de Direito Digital, aqui no Legal Hub, nós separamos o decreto do e-commerce para nosso estudo, de maneira que nós possamos estudar, então, mais didática. A primeira parte do decreto nós estudamos é aquela parte onde nós temos ali as disposições que uma loja deve seguir. Por exemplo, ela deve colocar seu CNPJ em lugar de fácil acesso, o seu endereço eletrônico e físico, enfim, regulações sobre onde deve estar o preço, de que maneira deve estar colocada a questão do frete. Na segunda parte do nosso estudo do decreto do e-commerce, nós vamos observar que esse decreto fala sobre a importância do comerciante eletrônico oferecer ferramentas facilitadoras. Afinal de contas, a gente sabe que na prática é muito fácil comprar, mas quando você precisa resolver algum problema, é sempre um grande desafio. Então, essa legislação, esse decreto vai dispor que a loja virtual deve sim oferecer facilidades para o consumidor. E aí, na terceira parte, no terceiro momento do estudo, nós estudamos então o direito de arrependimento no que se refere aos produtos oferecidos em meio eletrônico, produtos e serviços. Uma segunda preocupação do advogado especialista em direito digital deve ser a responsabilidade civil nessa era da economia compartilhada. Eu, particularmente, tenho atendido inúmeras startups, inúmeras empresas de tecnologia que, como a Uber, que é talvez uma das maiores expoentes nessa economia compartilhada, fazem o que a gente tem chamado na doutrina, na jurisprudência, de intermediação de negócios na internet. Esse tem sido um grande desafio e muitas dessas startups, muitos desses empreendedores, dessas empresas de tecnologia, não se atentam sobre a responsabilidade que elas podem atrair quando fazem essa intermediação de negócio. E é claro que nós podemos registrar também o mercado de criptomoedas que tem aquecido essas compras e vendas digitais e também os contratos digitais simbolizados aqui pelos smart contracts, uma tecnologia extremamente desafiadora ao direito, mas
que nós não podemos deixar de estudá-la, porque ela vem com força total, na medida em que ela não é um contrato escrito no juridiquês. O smart contract ele é um contrato escrito em linguagem computacional. Então, ele tem a proposta de eliminar aquela terceira parte, aquela intermediação, e onde as partes podem então contratar entre elas sem a necessidade de uma terceira pessoa. Ok? Então fica aqui o registro dessas oportunidades dentro do direito digital, dentro do e-commerce. Temos que falar ainda sobre o mercado digital de impressão 3D, mercado pouco notado por alguns colegas, mas que, segundo a IDC do Brasil, a impressão no mundo inteiro, né, até esse ano, final do ano, pode chegar a 35,4 bilhões de dólares. Só no Brasil, o crescimento tem sido de 24,1% ao ano. Eu trouxe aqui para vocês o registro de uma reportagem da Pequenas Empresas Grandes Negócios, de uma startup brasileira que tem usado a impressora 3D para criar órgãos. Professor, mas isso é coisa do futuro? Não, eu tenho acompanhado isso e é muito possível você colocar células-tronco para que você possa imprimir órgãos. Daí você já consegue imaginar a quantidade de repercussões jurídicas que isso pode levar e que com certeza vai demandar dos nossos serviços. Prova disso é o mercado automobilístico que tem lançado mão da impressão 3D. Como assim, professor? Pois é, carros impressos em 3D chegam em 2021, pelo menos em parte, ou seja, não que o carro será integralmente impresso, mas inúmeras partes desse veículo, como câmbio, enfim, várias partes elas poderão ser impressas, o que vai agilizar e oferecer ganhos financeiros para essas montadoras. Bom, nesse cenário, eu tenho certeza que, como bons juristas, vocês já estão aí nas suas mentes pensando na quantidade de problemas que nós podemos ter por conta dessas peças impressas em 3 dimensões. Uma primeira questão que se apresenta é, mais uma vez, a responsabilidade civil. Professor, o que vai acontecer com aquelas peças que forem impressas pela montadora e que provocarem acidente? Será que a empresa fabricante de impressora vai responder? Ou a montadora de carros é que vai ter a responsabilidade de acidentes que foram provocados por conta dessas peças? Olha que questão interessante que divide muitos juristas se dividem quando eles têm que opinar acerca de onde deve ser colocada a responsabilidade civil. E uma segunda preocupação, não menos importante, é a questão do futuro da criminalidade. Eu tenho certeza que todos vocês têm acompanhado e é extremamente possível a impressão de armas de fogo em impressoras 3D caseiras e que realmente disparam. Então, como o direito pode tutelar esse tipo de situação de uma impressora que é vendida para operações caseiras, mas que tem essa oportunidade, né, de ser utilizada em face da criminalidade? Além da questão das impressoras 3D, nós temos mais um mercado que vem, gente, crescendo muito e também não tem sido muito notado por operadores do direito, que é a realidade virtual. De acordo com a IDC, os investimentos no Brasil chegam a ser maiores do que 48 bilhões de dólares, tá? Mas no mercado mundial, esse mercado de realidade virtual, inclusive a móvel, tá? Até 2024, ela pode ultrapassar 43 bilhões de dólares. Então, assim, você que é advogado, você que é operador do direito, precisa acompanhar e saber quais são as principais implicações que esse mercado oferece juridicamente. Uma primeira delas que eu queria pensar junto com vocês é
o cenário da saúde. Como você pode ver aqui, essa é uma primeira atuação, uma primeira oportunidade prática de aplicação da realidade virtual móvel. Imagina o médico poder fazer esse tipo de exame no momento ali da consulta, sem nenhum tipo de invasão cirúrgica, sem nenhum tipo de medicação. Simplesmente com seu smartphone ele pode fazer ali uma investigação na área da saúde. Nós também temos preocupações nesse cenário porque se a tecnologia oferecer ao médico alguma orientação equivocada, quem sabe ele pode passar uma medicação ou então recomendar algum procedimento que traga prejuízo para o paciente. Então, existe aqui uma repercussão que pode ser cível ou até mesmo criminal. Temos também o cenário dos jogos eletrônicos. Sim, por que não? A gente pensa isso num cenário de muito lazer, né? Um cenário caseiro onde as pessoas brincam com seus videogames, mas o cenário de videogame law, né? Ou seja, essa é uma das áreas do direito digital que se fala muito hoje em dia. O advogado especialista nessa área ele pode, por exemplo, assessorar os jogadores digitais, né, do eSports, que a gente chama. E os contratos dessa área, gente, são milionários, quando não bilionários. As premiações são milionárias, o tamanho desses campeonatos é gigante. Então, fica aqui o registro de mais uma área onde você também pode encontrar oportunidade de mercado. E temos também a questão da realidade virtual. Aqui eu coloquei um Vingador, né? Mas nós temos a possibilidade real, isso não é ficção científica, de você, por exemplo, reconstruir a cena de um crime. Imagina você num tribunal do júri e você não precisando usar apenas a argumentação. Imagina você podendo fazer, como o Tony Stark está fazendo aqui, você pegar digitalmente alguns elementos para mostrar para o júri e mostrar como aquele crime impactou a pessoa, de que maneira aconteceu. Então, o direito precisa se valer dessas ferramentas também para se atualizar. Temos também oportunidades de... Bom, isso aqui não é oportunidade nenhuma, eu coloquei mesmo só para vocês conhecerem, né? Uma realidade virtual que não tem muita atividade prática, mas eu coloquei aqui para vocês verem que interessante. Agora, falando sério, quero trazer para vocês um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E, pessoal, ele não é atual. Isso daqui já vem acontecendo há bastante tempo. Desde 2016, nós temos acórdãos em diferentes tribunais do país utilizando a realidade virtual. Então, como é que acontece? Você faz o download de um aplicativo e aí você abre esse aplicativo no seu celular e você se aproxima de uma caixa de texto que vai ter uma imagem. E aí quando você clica nesse ícone, você vai poder ter acesso ali a uma experiência de realidade virtual aumentada. Então isso pode trazer imagens, vídeos, textos, tudo de maneira mais dinâmica para que tanto o advogado, até mesmo os julgadores, tenham uma experiência melhor em relação ao caso. E eu quero encerrar essa breve palestra que tem a intenção de mostrar para vocês diferentes oportunidades no direito digital, falar sobre a internet das coisas e a internet de tudo. Eu quero que vocês olhem para essa imagem e pensem na quantidade de dispositivos na nossa casa que podem estar conectados à internet. Então, quando a gente fala em internet das coisas, nós estamos falando de um verdadeiro ecossistema. A palavra é essa, ecossistema de dispositivos eletrônicos conectados à internet. Tá? Então, mas agora nós temos uma outra corrente, nós temos agora o que é chamado de Internet of Everything, internet de tudo. Professor, qual que é a diferença da internet das coisas para a internet de tudo? A principal diferença é que na internet das coisas nós temos dispositivos, né, aparelhos, seja seu carro, sua cafeteira, sua geladeira, seu videogame, a lâmpada das nossas casas, tudo controlado e conectado pela internet. Agora, quando nós falamos de internet de tudo, eu queria que você colocasse aí, inclusive, pessoas, implantes de equipamentos
que fazem monitoramento, que podem nos conectar à internet, ou até mesmo aqueles dispositivos, tecnologias wearables, né, vestíveis, que também nos conectam à internet. O importante é pontuar que a estimativa é de que tanto o mercado de internet das coisas quanto o mercado da internet de tudo pode envolver investimento que estão, né, entre 1 e 7 trilhões de dólares, tá? Isso é uma previsão até 2022. Então, qual que é a preocupação do direito digital nesse cenário? A principal pergunta que nós temos é: nesse ambiente, nesse ecossistema mundial, onde todos os nossos equipamentos e até mesmo nós estaremos conectados à rede mundial de computadores, como fica a segurança da informação na era da internet das coisas e na era da internet de tudo, ok? Então, vale a pena aqui pontuar o quanto a área da segurança da informação vai fazer aqui um paralelo com a área da internet das coisas. Essa, sem dúvida nenhuma, é a principal preocupação do direito nesse cenário. Imagina vocês, equipamentos de hospitais conectados à rede mundial de computadores, qualquer tipo de vazamento de informação que contém dados sensíveis pode sim lesionar e causar danos aos seus titulares de dados pessoais. Pessoal, em breve resumo, essas foram algumas oportunidades desse mercado fascinante que é o direito e das tecnologias que eu preparei para compartilhar com vocês. Eu tenho duas mensagens finais. A primeira delas é: tenham certeza, a internet não é uma terra sem lei. Esse sentimento de que algumas pessoas têm, de que quando estão atrás de uma tela de computador, elas não estão sendo monitoradas, não estão sendo rastreadas, esse sentimento é um falso sentimento de anonimato. Tudo que nós fazemos na internet pode ser rastreado, deixa rastros digitais. Essa é uma primeira mensagem que eu deixo para vocês. E a segunda mensagem é de que nós dispomos hoje de uma série de legislações próprias para o mundo digital. Mesmo quando não tínhamos, nós aplicávamos a legislação que já estava disponível no ordenamento, como por exemplo o Código Penal de 40. Nós aplicávamos a condutas que aconteciam no meio digital. Então, hoje, diante de várias legislações específicas, como Marco Civil da Internet, Decreto do E-Commerce, Lei Carolina Dickmann, Lei do Software e muitas outras, a mensagem que eu tenho é: não faça justiça com o próprio mouse, ok? Tudo bem? Espero que tenha sido uma palestra útil, que tenha trazido novidades para todos vocês. Afinal de contas, verdadeiramente o direito digital é uma área em ascensão no mercado jurídico. Estão aqui os meus dados, professor Alan Moreira Lopes. Vocês têm aqui o meu telefone, vocês têm o meu e-mail e eu estou à disposição de vocês também na nossa escola de inovação no Legal Hub. Conheçam o nosso curso, conheçam a nossa escola, eu tenho certeza que você vai ser impactado pela metodologia diferenciada do Legal Hub. Um abraço, sucesso e até o nosso próximo encontro.